Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar como instalar e configurar o servidor MySQL Community. Primeiramente, nós vamos até o site oficial de downloads do MySQL para fazer o download do Installer, uma ferramenta para Windows que facilita a instalação do servidor. Então a gente vai acessar dev.mysql.com/downloads/installer/8.0.html. Nesse site nós temos duas opções de download, uma versão menor e uma versão maior. As duas servem para instalar o MySQL. A diferença é que a versão menor ela fará o download dos arquivos durante a instalação, enquanto a versão maior, o download vai ser feito primeiro e depois será feita a instalação. Eu prefiro fazer o download do arquivo maior para que eu já tenha todos os arquivos na minha máquina antes de iniciar a instalação. Ele pede se eu quero me logar na conta Oracle. Eu vou falar que não, eu quero só o download da aplicação. Vou salvar o arquivo e aguardar o download. Dependendo da sua conexão, pode demorar um pouco. Terminado o download, eu vou executar a aplicação instalada. O Windows vai dar um alerta, informando que é um arquivo executável, que pode conter coisas que podem danificar a máquina. Eu vou dar um OK, já que eu conheço a procedência desse arquivo. Nessa etapa, ele instalou e já executou o MySQL Installer. E agora nós vamos selecionar os componentes a serem instalados do MySQL. Ele já tem alguns presets aqui. Eu vou fazer pela instalação manual, onde a gente pode selecionar os componentes de forma individual. Então eu vou vir aqui em Custom, em seguida Next. Aqui eu vou selecionar os pacotes que eu quero instalar. No caso, eu vou instalar o MySQL Server. Esse é obrigatório, eu tenho instalado para poder executar bancos de dados MySQL. E também, para facilitar o meu gerenciamento, eu vou instalar o MySQL Workbench. Poderia selecionar outros componentes opcionais. Esses componentes opcionais eu posso também posteriormente instalá-los se assim eu quiser. Por enquanto eu vou instalar simplesmente o servidor de aplicação, o servidor de banco de dados e o Workbench para facilitar a administração. Vou clicar em próximo. Aqui eu já tenho todos os pré-requisitos para instalação. Então ele apareceu Ready to Install, pronto para instalação. Caso eu tivesse algum pré-requisito que não tivesse sido satisfatório, ele ia marcar aqui que eu precisava instalar primeiro. Também normalmente esses pré-requisitos ele instala automaticamente, é só você clicar um botãozinho e ele instala. Então não é nada complexo de se fazer isso. No meu caso, ele não detectou nenhuma dependência. Eu vou clicar em Execute. Ele vai executar a instalação desses dois componentes. Caso eu estivesse utilizando aquele installer menor, nesse momento ele iria fazer o download das aplicações antes de fazer a instalação. No caso, como eu optei em baixar o pacote completo, ele já só vai fazer a instalação. Pronto, terminada a instalação dos componentes, eu vou em próximo, Next.
E aí ele mostrou para mim que o meu MySQL Server precisa ser configurado. Já está pronto para ser configurado. Então vamos lá. Next. Agora ele vai fazer algumas perguntas para fazer a configuração do banco de dados na minha máquina. Então nessa primeira pergunta eu vou dizer que esse banco de dados que eu estou instalando, ele é um standalone, ou seja, ele não vai funcionar conectado a nenhum outro servidor de banco de dados. Ele é um servidor isolado. Vou clicar em Next. Agora ele vai perguntar qual é o tipo de configuração. A gente já tem um preset que nos ajuda aqui, que é o Development Computer, né? Então é um computador de desenvolvedor. Vou deixar as opções padrões, né? Importante a gente se atentar ao fato que ele vai operar na porta, aqui no caso a porta padrão do MySQL 3306, né? Se eu já tiver algum serviço executando nessa porta, eu tenho que trocar aqui a porta, tá? Mas por padrão é a porta que o MySQL vai trabalhar, é a 3306. Automaticamente, né, deixando marcada essa opção, ele vai abrir no firewall do Windows essa porta, né, permitindo o acesso via rede. Vou dar Next. E aqui é muito importante a gente entender o método de autenticação, né? Se eu quiser utilizar uma senha simples, né, uma senha que não tenha uma validação muito complexa, eu vou utilizar o Legacy Authentication Method. O recomendável, que é o Strong Password Encryption, ele vai gerar, né, você vai trabalhar com chaves grandes, né? Como eu vou estar trabalhando com nesse servidor como desenvolvimento, né, ou seja, ele não é um servidor de produção, ele é um servidor de testes, basicamente, e que para mim fica mais fácil eu trabalhar com uma senha curta e simples até, eu vou usar um método legado, tá? Mas se eu estiver trabalhando em um servidor de produção, principalmente um servidor ligado à internet, é recomendável que eu trabalhe com um protocolo de encriptação mais robusto, né? Então eu utilizaria o método de Strong Password. Próximo. E aqui eu vou definir a minha senha de administrador. No meu caso, eu vou criar uma senha bem simples. Como eu selecionei o método legado, eu posso criar uma password fraca aqui que não tem problema, tá? Ele não vai se recusar a utilizar essa senha. Poderia criar outros usuários adicionais aqui, tá? No meu caso eu vou utilizar só o usuário root, né? Esse é um banco de dados simplesmente de testes. Vou dar próximo. E aqui, configure o MySQL como um serviço do Windows. Isso é um padrão. E essa caixinha marcada, toda vez que eu ligar o Windows, ele já vai startar o MySQL. Isso é um comportamento bastante cômodo, né, para quem vai utilizar bastante o MySQL ou para quem não tem tanta familiaridade com a administração de sistemas. Pode ser bem cômodo você deixar o MySQL startando sempre que você inicia a máquina, assim sempre que você quiser utilizá-lo ele já vai estar disponível. O problema disso é que o MySQL vai estar rodando mesmo quando você não quiser utilizá-lo, né? Quando você está falando de um servidor de produção, obviamente ele sempre vai estar online, mas aqui no caso, como é uma máquina de desenvolvimento, nem sempre você vai querer que ele esteja rodando, tá? Se você optar por deixar marcada essa caixinha, ele vai, toda vez que você ligar o Windows, ele inicia e tá ok. Eu vou desmarcar
e optar por inicializar o MySQL manualmente sempre que eu precisar. Eu vou mostrar daqui a pouco como a gente pode fazer isso, tá? Então, se você quiser que o MySQL seja iniciado junto com o Windows, para você não ter que se preocupar em iniciar e parar esse serviço, é só deixar essa caixinha marcada. Se não, desmarque ela. Vou clicar em próximo. E agora eu vou executar a configuração. Vou aguardar alguns segundinhos, que ele vai fazer a inicialização do banco de dados e vai fazer a configuração desse servidor. Ok, tudo verdinho. O meu servidor já foi configurado. Finish. Ele já vai marcar aqui como configuration complete. Próximo, né? Aqui next. E por padrão ele vem marcado aqui para iniciar o MySQL Workbench depois do setup. Eu vou desmarcar porque eu não quero que ele comece agora já o Workbench. Finish. Feito isso, eu já estou com o MySQL, com o servidor do MySQL instalado e executando na minha máquina, né? Mas como eu disse, né, se você quiser startar, né, iniciar e parar o serviço do MySQL manualmente, né, se você não marcou aquela caixinha, a gente vai precisar gerenciar os serviços do Windows. Uma das formas de fazer isso é acessando a guia de serviços, né, o aplicativo de serviços do Windows, né? Eu tenho inclusive ele aqui na minha barra de acesso rápido, né? Mas eu vou iniciar aqui. E aí ele vai apresentar todos os serviços que tem instalados na minha máquina, executando ou não. Eu vou localizar aqui o serviço do MySQL, está aqui, ó. Ele já está me mostrando que ele já está em execução, né? Já que ele foi iniciado durante a configuração, tá? Se você observar, o tipo de inicialização dele está como manual, ou seja, sempre que eu quiser que esse serviço pare de ser executado, eu posso vir aqui e dar parar, pronto. Já a minha aplicação parou, né? O meu servidor parou de rodar. Assim como quando eu quiser que o servidor do MySQL venha a funcionar, eu vou vir aqui em iniciar. Pronto, já está inicializado, né? Se por acaso você marcou lá para ele inicializar automaticamente e por acaso se arrependeu, agora que você não quer mais que ele inicie automaticamente quando o Windows iniciar, é só trocar o modo que vai estar em automático para manual, né? E o contrário também é válido. Agora eu não quero mais ter que inicializar e parar manualmente, eu quero que a hora que ligue o Windows ele já starte o MySQL. É só você colocar aqui no modo automático e ele passa a inicializar junto com o Windows. Então esse foi um tutorial simples aí de instalação e configuração do servidor do MySQL.